depressão, como recuperar energia e a vontade de viver. O meu nome é João Bravo, eu sou formado em Naturopatia e em Osteopatia, com especialização em Naturopatia Integrativa, que basicamente é o tratamento de doenças, das patologias, recorrendo a métodos naturais. E também na obesidade, no emagrecimento. E desde há muitos anos que trabalho não só no emagrecimento, mas também nas patologias. E desde há muitos anos que trato de pessoas com depressão e outras doenças também, e também doenças do sistema nervoso. E recorrendo aos tratamentos naturais, à naturopatia, ao que comumente se chama medicina natural. Relativamente à depressão, é um facto que uma em cada duas pessoas vai sofrer ou sofre desta patologia pelo menos uma vez na vida. E os pontos mais comuns nas pessoas com depressão são a falta de energia, a falta de alegria de viver, os pensamentos negativos constantes, os pensamentos negativos recorrentes, o cansaço na realização das mais pequenas tarefas também é um dos sintomas. Aliás, hoje uma paciente em consulta referia-me que sentia como se tivesse uma âncora presa a ela que não a deixasse ir mais longe, que não a deixasse avançar. Então este é um sentimento muito comum. Também é muito comum o aparecimento de pensamentos repetitivos, incapacidade de travar estes pensamentos e de silenciar a mente. Quando as pessoas estão com depressão ou estão deprimidas, neste estado de depressão, altera a concentração, altera-se o apetite, altera-se o desejo sexual, altera o funcionamento do intestino também e muita gente sente uma angústia, um sentimento de tristeza quase que permanente. Geralmente, por norma, as pessoas quando se sentem assim experimentam os antidepressivos, as hormonas bioidênticas e outro tipo de tratamentos e parece que nada funciona. E quem sofre de depressão muitas vezes acha que vai ficar para sempre assim. E não é verdade. É possível tratar esta patologia. A depressão é um estado que, na maior parte das vezes, é passageiro. Eu vou falar dos tratamentos naturais que melhor resultado dão neste tipo de situações. Normalmente, sobretudo na classe médica, a primeira ferramenta utilizada são os antidepressivos. Contudo, devo-vos dizer que tive imensos pacientes na consulta que só com os antidepressivos não tinham melhorias significativas, visíveis. Então, nestes casos é necessário ir mais longe. É necessária uma intervenção mais integrativa, que olhe para várias facetas do paciente, que olhe para o paciente como um todo. É perfeitamente normal estar deprimido como uma reação a uma circunstância exterior, como por exemplo um divórcio, a morte de uma pessoa querida, um despedimento ou até uma doença. Nestes casos, a depressão é perfeitamente normal e natural e faz parte do processo do ser humano. Mas o que também é normal é que ao fim de algum tempo esta depressão passe e a pessoa volte a ter uma vida normal. Quando isto não acontece, podemos estar perante uma depressão cuja origem pode ser hormonal, que pode ser metabólica, pode ter déficit de vitaminas, minerais, ômegas 3 ou outros nutrientes. Uma coisa muito importante, eu outro dia tive uma pessoa na consulta, me chegou à consulta e que me disse: eu já sei o que tenho.
eu sou bipolar. E eu perguntei, é bipolar? Mas como é que sabe que é bipolar? É porque num dia estou bem disposto, no outro dia estou mal disposto. É normal uns dias estarmos mais bem dispostos e noutros dias estarmos menos bem dispostos. Estas flutuações de humor são normais e devem ser aceitos como normais. E muitas vezes as pessoas querem estar sempre no auge, querem estar sempre bem. E nem sempre é possível. Faz parte da nossa fisiologia termos momentos bons e momentos menos bons. Voltando ainda aos nutrientes. A falta de ômega 3, de ferro, a falta de vitaminas do complexo B, falta de vitamina D contribuem para a depressão. E outra causa muito comum é o stress prolongado no tempo. Nestes casos, normalmente a depressão manifesta-se mais como um sintoma, e até é bom pensarmos nisto, que às vezes a depressão aparece como um sintoma para nos dizer, mais do que uma doença, como um sintoma, para nos dizer que é necessário alterar o nosso estilo de vida. A depressão aparece como quase que a gritar, a obrigar-nos a parar, a mandar a nossa energia para baixo, para realmente nos assinalar, para nos avisar que o nosso estilo de vida não é adequado. Ou não estamos a usar bem o nosso tempo, ou estamos a fazer demais, ou estamos a agir em determinadas circunstâncias que não são, se calhar, as mais corretas. Outra causa de depressão, que cada vez é mais investigada, diz respeito às bactérias que temos ou não temos no nosso intestino. Determinadas bactérias estão diretamente implicadas na produção de neurotransmissores. Então vejam a panóplia de condições, a panóplia de variáveis que podem conduzir à depressão. Os pacientes deprimidos não podem ser tratados todos da mesma maneira. Se nós tratarmos todos os pacientes com um martelo, os pacientes passam a ser um prego. Na minha consulta, na consulta que eu faço, eu avalio todas estas causas, tenho tudo isto em consideração, tento perceber quais as causas que podem estar a originar a depressão e, partindo da causa, porque as depressões não são todas iguais, é que implemento estratégias e tratamentos naturais que ajudam a tratar este tipo de patologia, este tipo de doença. E há uma questão muito importante. Não há evidência, e quem disser o contrário pode ser por desconhecimento ou até estar mal intencionado, que afirme que os antidepressivos são mais eficazes do que os tratamentos ou estratégias naturais. Esta é a minha convicção, baseada não só em todos os artigos que já li até hoje, mas também em centenas de casos que já passaram com sucesso na minha consulta. Eu não estou com isto a dizer que os antidepressivos não possam ser necessários, mas muitas vezes há um exagero na prescrição de antidepressivos e, sobretudo, ansiolíticos, colocando de parte estratégias naturais fundamentais para resolver este problema. Julga-se que os antidepressivos têm uma eficácia de 50% a 60%. E, muito importante, não funcionam em todas as pessoas. Muitas vezes são apenas um remédio. E um remédio não serve para tratar. Serve para remediar. Não para tratar, para remediar. É muito comum ver pessoas que tomam antidepressivos durante anos e anos a fio e não têm melhoras significativas. Isto dá que pensar. Tem que concordar que isto dá que pensar. Mas antes de avançar, quero fazer uma ressalva. Se toma antidepressivos, não para sem falar com um profissional de saúde. Isto é muito importante. Para além disso, sob o meu ponto de vista,
não chega a fazer com que a pessoa fique mais ou menos o que vá aguentando a vida. Para mim é absolutamente necessário tratar a pessoa, resolver definitivamente o problema. Então surge a questão: o que é que podemos fazer? Antes de mais, como terapeuta, eu tenho que aprender a ouvir as pessoas. E mais do que as ouvir, escutá-las atentamente. Cada depressão, cada pessoa deprimida é diferente. Não há duas depressões iguais. Então temos que ouvir bem as pessoas e perceber as causas. E a depressão é um estado de alteração cerebral temporário. É um conjunto de sintomas que uma pessoa pode apresentar quando essa função cerebral está alterada. Antes de falar do que se pode fazer, eu quero que saibam que, mesmo que já tenham tentado imensas coisas e não tenham conseguido resolver, há esperança. Mesmo que achem que não é possível sair desta situação, mesmo que se sinta inferior às outras pessoas, mesmo que a sua autoestima esteja completamente em baixo, isso é a depressão a falar e não o seu eu verdadeiro. O mais importante nestes casos é aplicar a estratégia certa no momento certo. Não adianta muitas vezes aplicar a estratégia certa, mas no momento errado. Então, o que eu proponho hoje, vou falar de alguns pontos que me parecem muito importantes. Não estão por uma ordem específica, não estão por ordem de importância. Obviamente que uns são mais importantes do que outros. O primeiro ponto que eu vou sugerir é muito simples. É escrever diariamente num diário. Escrever como se sente, escrever os seus pensamentos, as suas preocupações e, muito importante, escrever sobre experiências positivas. Sejam experiências passadas ou sejam experiências presentes. Porquê é que esta estratégia de escrever um diário funciona? Porque repetindo este processo durante 5, 10, 30 dias, promove-se uma melhoria importante nos pensamentos. Os pensamentos negativos, sobretudo, que ficam mais fracos, com menos energia, com menos força, com menos capacidade de nos afetar, porque ativamos, quando escrevemos num diário, ativamos a área da atenção. E a melhor maneira de inibir os pensamentos negativos não é tentando não pensar neles, nem forçando os pensamentos positivos. Quando nós dizemos não vou pensar numa baleia azul, a primeira coisa que nos vem à cabeça é uma baleia azul. Então não é tentando não pensar nos pensamentos negativos, nem forçando os pensamentos positivos. Na depressão, o cérebro muitas vezes rejeita o pensamento positivo. Então, a melhor forma de diminuir a força do pensamento negativo é fortalecendo a atenção. Quando estamos a fortalecer a atenção, não pensamos em outras coisas. Escrever num diário, para além de melhorar a atenção, ativa o hipocampo, que é uma área que está frequentemente afetada ou inativa nos casos de depressão, para se conseguir conectar nas memórias positivas. E isso faz com que o pensamento fique menos doloroso e vai notar que progressivamente a sensação de prazer vai aumentar. Mas João, só isto vai tratar a depressão? Não, mas é uma estratégia comprovada de que pouca gente fala e que ajuda muito a melhorar. Posso-vos garantir que ajuda mesmo muito. O segundo ponto é extremamente importante, nos casos de pessoas com depressão, aumentar a energia. Uma das coisas que mais me preocupa na consulta é
como aumentar a energia das pessoas deprimidas, porque não têm força para nada. Não sentem vontade de fazer nada. Não sentem-se num círculo vicioso em que, uma parte das vezes, apetece estar deitado, estendido no sofá, sem que ninguém chateie, sem que se tenha que fazer nada. A realidade é que, realmente, grande parte das pessoas que sofrem de depressão sentem uma falta de energia constante. Um cansaço que limita a execução até das mais pequenas tarefas. Se pensarmos bem, a nossa fonte principal de energia provém do oxigênio. Então, respirar é a forma mais rápida de aumentar os níveis de energia. É normal, quando as pessoas estão muito ansiosas ou depressivas, respirar em pouca quantidade. E muitas vezes acontece até prender a respiração, as pessoas prenderem a respiração sem se aperceberem. Então, respirar de uma forma consciente, de uma forma ativa, é uma maneira rápida de aumentar os níveis de energia. Então, treinar exercícios de respiração 5, 10 minutos por dia vai ajudar muito a elevar a energia. E podem ser técnicas simples como respirar pelo nariz e expirar pela boca. Ou pode simplesmente ser só respirar inspirando e expirando pelo nariz. Ou então até uma respiração mais forte, onde se consegue mais fluxo de energia, que é com a boca aberta. Sem pausas entre a inspiração e a expiração. Quando se faz isto, os níveis de energia sobem de tal maneira que muita gente sente tontura, vertigem, sensação de desmaio, a boca presa. É para continuar 5, 10 minutos por dia. É brutal. Se no início tiverem receio, comecem por fazer respirações simples. Mas dedicar pelo menos 5 a 10 minutos todos os dias a respirar. Respirar é muito, muito importante. Eu digo que é das terapias que eu tenho aplicado com os meus pacientes que melhor resulta. E cada vez mais ensino isto nas consultas porque faz toda a diferença darmos aquele boost, aquela energia extra que um paciente deprimido necessita. A respiração está também muito ligada ao exercício físico. Porque é que as pessoas com depressão ou ansiedade melhoram muito com o exercício físico? Por um lado, porque o exercício físico faz com que os neurotransmissores relacionados com o bem-estar, com a alegria, com a boa disposição, aumentem rapidamente. Mas, por outro lado, quando se pratica exercício físico, a frequência respiratória e cardíaca aumenta e, sendo assim, há mais oxigênio a entrar no nosso organismo, o que faz com que a nossa energia vá aumentar. Nota-se muito num exame que eu faço, que se chama a termografia, quando as pessoas estão deprimidas, terem um déficit de oxigenação a nível cerebral. Geral no corpo, mas a nível cerebral é o que afeta mais. Porque as pessoas não respiram, muitas vezes fazem apneias forçadas. Então, quando fazem exercício, estão a aumentar a frequência respiratória de uma forma perfeitamente natural. Houve um estudo, isto é muito importante, houve um estudo que avaliou a melhoria das pessoas que sofriam de depressão. E num grupo estavam as pessoas que começaram a praticar atividade física e no outro grupo estavam pessoas que só tomavam antidepressivos. No final do estudo, verificou-se que ambas melhoraram na mesma proporção. Reparem como isto é importante. 2 grupos. Uns só faziam exercício, outros só tomavam antidepressivos. Os 2 melhoraram na mesma proporção. Mas, para além disto, existiu uma grande diferença. As que começaram a praticar exercício físico não voltaram a ter recaídas após 1 ano a praticar. Contrariamente às que tomaram antidepressivos e que parte delas tiveram recaídas. Mesmo que esteja a tomar antidepressivos,
o exercício vai ajudar muito. Eu sei que muitas vezes não há disposição sequer para começar. Eu sei e compreendo essa dor. Mas acreditem que se começarem, nem que seja só com uma caminhada, vão melhorar muito e rapidamente. Eu compreendo que não há energia, a pessoa fica prostrada. Então, combinando respiração com começar a fazer algo de exercício, até pode ser uma coisa que eu também ensino quando ensino aulas de mindfulness, ou relaxamento, ou meditação, que é a respiração ativa, por exemplo, dançar e respirar ao mesmo tempo. É brutal, 5, 10 minutos. Não acreditem em tudo o que eu digo, mas experimentem. Quando se faz exercício, existe uma melhoria logo na hora, porque aumentam as endorfinas, que é como se fosse a morfina gerada pelo nosso corpo. E o bem-estar que essa endorfina, que essa morfina gerada pelo nosso corpo, traz. Mas é importante perceber outra coisa. Que quando uma pessoa deprimida começa a fazer exercício, não vai sentir prazer. Porquê? Porque o centro do prazer em pessoas deprimidas está desativado. Mas quando se começa a fazer exercício de forma regular, aumenta a serotonina, aumentam também as conexões neuronais. Então, o benefício é notório. Só que é necessário consistência. E entra aí a seguinte questão. Se eu estou deprimido, se não sinto prazer e se não tenho energia para nada, como é que eu vou praticar exercício físico? Esta é a grande questão, esta é a big question. É o que me aparece na consulta diariamente. E é difícil. De facto é difícil. É necessário promover uma mudança comportamental e fazer um exercício que seja o mais prazeroso possível e que possa ser mantido no tempo. Então, o convite que eu faço a quem sofre de depressão é começar com pouco e ir aumentando a confiança até chegar a um ponto em que o exercício volta a ser prazeroso. Eu sei que já ouviu 1000 vezes falar que fazer exercício melhora a depressão, mas ainda não consegue. É normal. Aceitar. Tranquilidade. É normal. Há milhares de posts na internet, reels, a dizer que o exercício é fundamental nas depressões. Eu próprio já disse isso milhares de vezes. Mas muitas vezes as pessoas não conseguem o primeiro passo. É normal. Vamos com calma. Por exemplo, uma boa maneira de iniciar é respiração com dança. Ok? Dançar. O próprio ato de dançar, ouvir música e respirar em simultâneo já está a trazer efeitos muito positivos. Então, vamos começar devagar. Outro ponto é o sono. 90% das pessoas que estão deprimidas sofrem de problemas de sono. Atrevo-me a dizer, embora não tenha sido o primeiro ponto que eu abordei, que é o ponto mais importante. É de tal maneira importante que eu criei um plano do sono online, que é uma formação que vai ajudar muito a resolver os problemas de sono. E neste curso podem ter a certeza que vão encontrar tudo o que necessitam para dormir bem. É 100% online, inclui técnicas de meditação, de relaxamento, de mindfulness. No final do curso terá as informações para dormir bem. Entenderá como a insónia apareceu na sua vida e porque persiste. Conseguirá identificar os comportamentos que estão a piorar o seu sono. Aprenderá a implementar medidas para melhorar o sono. A origem e a causa dos problemas do sono. Técnicas para voltar a dormir se acordar durante a noite e para adormecer de uma forma natural.
técnicas para acordar com mais energia, técnicas para travar os pensamentos que não deixam dormir, quais os melhores suplementos para o sono, meditações, técnicas de relaxamento e muito mais. É realmente um plano muito completo. Se eventualmente tiver interesse para si, envie uma mensagem que terei todo o gosto em enviar informação sobre o plano do sono. Outro ponto que eu quero abordar, não vou estender muito neste ponto, mas é um ponto que eu quero abordar, é a alimentação. A alimentação, de facto, pode melhorar e alterar a química cerebral e, dependendo dos alimentos que comemos, podemos melhorar ou piorar esta bioquímica cerebral. Muitos alimentos são pró-inflamatórios, aumentam a inflamação e a inflamação, mesmo do cérebro, pode estar inflamado, está muito relacionada com o aumento dos sintomas da depressão. Então, muitas vezes é necessário também fazer algumas mudanças alimentares. Eu não me vou estender muito, mas há 2 alimentos ou 2 grupos de alimentos que me saltam logo à atenção, que é evitar o açúcar e os alimentos que contêm açúcar e as farinhas brancas. Isto seria o básico. Então, alimentos que contenham cevada, centeio, trigo, espelta, camute, sobretudo os mais refinados, são de evitar, e tudo o que contenha açúcar na sua composição, refrigerantes, chocolate, compotes, doces, produtos de pastelaria, bolos, são produtos a evitar. E existe um produto que se encontra na maior parte dos produtos processados que tem um efeito negativo sobre o cérebro e que quase ninguém fala disto, que é o glutamato monossódico. O glutamato monossódico pode vir nos rótulos das embalagens com outros nomes, como por exemplo ácido glutâmico, glutamato monopotássico, caseinato de sódio. Então fiquem muito, muito atentos aos rótulos. Por outro lado, é fundamental incrementar o consumo de fruta, frutos secos, frutos vermelhos, ovos, peixe, carnes, sobretudo as carnes brancas ricas em triptófano, hortaliças, legumes, verduras, algumas gorduras boas, como por exemplo o azeite. Então é fundamental também fazer alterações na alimentação. Quero abordar ainda suplementos e produtos naturais que ajudam no tratamento da depressão. O mais eficaz para quadros leves ou moderados é o hipericão. Não é o hipericão do Jerez, é o Hipericum perfuratum, também conhecido como erva de São João. Melhora muito os sintomas de depressão. A única questão relativamente a este suplemento é que tem alguma interação com medicação, sobretudo com os antidepressivos, e também limita o efeito dos anticonceptivos da pílula. Os ômegas 3 são fundamentais e os ômega 3, desde que sejam de qualidade, são fantásticos, mas têm que ser muito puros e usados em doses elevadas. A maior parte dos suplementos que eu vejo no mercado não têm dosagem terapêutica suficiente. Para além disso, são de péssima qualidade. Vocês podem perceber se um ômega 3 é bom ou é mau, para já porque se o consumirem, não deveriam ficar com o sabor a peixe. Okay? Nem deveriam. Muitas vezes as pessoas consomem ômega 3 e têm arrotos com sabor a peixe. Isto não deveria acontecer. Por outro lado, o bom ômega 3, quando colocado no congelador, não congela. Relativamente às dosagens, teriam que ser dosagens acima de 1000 miligramas. Muitas vezes, em casos de depressão, temos que usar doses de 2000, 3000 miligramas. Os ômegas 3 são tão importantes que são fundamentais
para formar o tubo neural na formação do feto. E muitas vezes acontece as depressões pós-parto serem por falta de ômega 3. Como é utilizado na formação do tubo neural, e quando a mãe não tem ômega 3 suficiente, o organismo vai dar prioridade ao bebê, ou ao feto. Então vai buscar as últimas reservas de ômega 3 que a mãe tem. E que estão onde? No cérebro. Sobretudo o EPA e o DHA, e no caso de depressão, o EPA pode ser mais importante do que o DHA, DHA é mais para a ansiedade, são fundamentais. Depois existem ainda outros suplementos, como por exemplo o magnésio, fundamental, a vitamina B, a vitamina D, que tem que estar sempre num nível normal. Todos estes nutrientes têm que estar equilibrados. E existem dois suplementos que eu utilizo muito. Um chama-se Easy Calm e outro é a L-tianina. E vários estudos indicam que as plantas que compõem o Easy Calm, que são a grifónia, o magnésio também, a vitamina B, a valeriana, ajudam a elevar os níveis de serotonina. Então, o Easy Calm podemos dizer que ajuda na diminuição dos sintomas depressivos, no aumento da autoestima, no humor, na ansiedade e tem um efeito espetacular também no sono. Ajuda a dormir melhor, a adormecer mais rápido e reduz os acordares noturnos. Para quem quer emagrecer também é fantástico porque tem um efeito muito notório no controle do apetite e da fome emocional. E outro suplemento que eu utilizo muitas vezes juntamente com o Easy Calm é a L-tianina, que é um extrato da planta do chá que tem propriedades relaxantes e calmantes. Nota importante, para que possam ter um efeito durável e ter um efeito visível, um efeito consistente, devem ser tomadas por um período mínimo de 3 meses. E nestes casos o ideal é tomar uma cápsula de cada em jejum e uma cápsula de cada meia hora antes de deitar. Pessoas que têm alguma intolerância à valeriana, em vez de tomar antes de deitar, tomam antes do jantar. Queria ainda falar da terapia do sol, a importância do sol, da luz solar. Apanhar sol ao acordar é importantíssimo. O nosso ciclo circadiano regula-se pela luz solar. Então, das 9 às 11 é o horário ideal. Aquelas pessoas que me dizem assim, eu durmo muito bem, eu deito-me às 2 da manhã ou às 3 e acordo às 11. Estragam toda a arquitetura do sono e são as pessoas que também têm um risco muito grande de ter depressão. Porquê? Porque a luz solar deve ser absorvida entre as 9 e as 11 da manhã. Muitas vezes eu peço aos meus pacientes para, antes de tomarem um pequeno almoço, fazerem uma caminhada ao ar livre, sem óculos de sol, no mínimo 15 a 30 minutos. E à noite, escuridão total. O nosso cérebro não está programado para tanta luz, telemóveis, luzes brancas, candeeiros. A partir das 9 da noite, é importantíssimo baixar a luz de casa. Para que haja produção de serotonina, nós precisamos, por um lado, da luz solar e não de luz artificial, e à noite de escuridão. Okay? Grande questão que se coloca com as pessoas que sofrem de depressão é que muitas vezes não têm vontade de sair e têm a tendência para ficar num ambiente escuro, num ambiente menos iluminado, e isso resulta em menor produção de serotonina. Ainda outro ponto que eu não posso deixar de focar. Ajudar outras pessoas. Não estou a falar de ajudar sobre o ponto de vista moral ou religioso, embora estes pontos sejam para mim também importantes. Mas ajudar as pessoas, sobretudo, resulta muito bem porque ajuda a que esteja em conexão com coisas maiores do que nós próprios. Ajudar outras pessoas é uma forma imediata de produzir e libertar
oxitocina e dopamina. Ok? Aliás, existem duas maneiras naturais que aumentam muito a produção destas hormonas. A primeira é completar uma tarefa. Propor-se a fazer uma tarefa, por mais pequena que seja, e fazê-la do início até ao fim. E o ponto número 2 é fazer alguma coisa para ajudar alguém. E fazer sem esperar nada em troca. Isso liberta oxitocina e dopamina. Ok? Mas começar sempre por pequenas coisas. Eu sei que eu estou a passar muita informação, mas é muito importante, e eu pretendo que vocês saibam estas coisas e que percebam que é possível sair da depressão. A depressão alimenta-se do oposto de tudo o que eu falei até agora. Alimenta-se das más regras do sono, da má alimentação, do isolamento, da escuridão, da falta de sol, da falta de convívio. Alimenta-se de estar em sítios fechados. Então o que eu quero que fique retido hoje é que, se começarem a aplicar algumas das técnicas que eu falei, vão melhorar. E haveria muito mais para falar. Poluição, a inflamação crónica, a desbiose, o excesso de estímulos, o excesso de luzes artificiais, os barulhos constantes, as notificações, as chamadas, as guerras no mundo, as desgraças que infelizmente dão-nos telejornais. Sobretudo, muito importante, começar com tarefas simples. Colocar até num papel essas tarefas, pode ser até escovar os dentes. Coisas simples, ou fazer uma caminhada de 5 minutos. Colocar essa tarefa num papel e, quando eu concluir, colocar um visto. Isso é brutal. O poder do comportamento positivo é muito maior do que o do pensamento positivo. Não adianta ir para a frente de um espelho a dizer coisas positivas. Sabe porquê? Porque o cérebro sabe que é mentira. E o nosso cérebro detesta incoerência. Então estas questões que alguns terapeutas sugerem, fazer afirmações positivas, quase não têm poder nenhum. Ou têm muito menos poder do que adotar comportamentos positivos. Como hoje em dia o tempo é o recurso mais escasso, é importante otimizá-lo. Eu sei que muitos de vós têm pouco tempo, então vamos tentar otimizá-lo. Otimizá-lo com algo que dê mais energia e algo que consiga perpetuar no tempo. A respiração, o exercício, a alimentação. Começar sempre devagar. Começar por pouco. Quem está deprimido tem pouca energia, então contrariar esta falta de energia, começando por fazer as respirações, por todas estas questões que eu falei. Ainda há outra coisa que eu queria falar, que é, cada vez aparecem mais pessoas com depressão. E há uma coisa que eu tenho reparado e que me tem chamado a atenção. É impossível nós estarmos assim com a cabeça para baixo e, se nos perguntarem como é que estamos, nós assim com a cabeça, com esta postura corporal, dizermos estou espetacular. É incongruente. Da mesma maneira que é incongruente eu estar a rir-me de cabeça para cima e dizer eu estou mal, eu estou péssimo. Isto é uma incongruência para o cérebro. O cérebro não aceita esta incongruência. Mas esta postura corporal tem um impacto brutal sobre o cérebro. Agora reparem como é que hoje em dia anda a maior parte das pessoas por causa dos telemóveis. Como é que com esta postura corporal as pessoas não hão de andar deprimidas? Pensem nisto. Era isto que eu tinha para vos dizer hoje. Peço sempre, coloquem um gosto e partilhem. É uma maneira de podermos ajudar pessoas, inclusivamente a mim. Contem comigo para vir aqui mais vezes
para de temas importantíssimos e interessantes. Mais uma vez, coloquem um gosto e partilhem para ajudarmos o maior número de pessoas possível. Muito obrigado e até breve.